Agora, como o Diogo estava falando, né? Essa coisa do Grenal. A gente tinha, o pessoal do GE do Rio Grande do Sul tinha me pedido para gravar um vídeo falando, quem chega mais pressionado ao Grenal, né? Se o Renato ou o Kudê. E acho que a resposta geral dos comentaristas foi que o Renato estava um pouco mais pressionado, porque o problema do Renato não era o Grenal, vai além, né? O Renato nunca teve uma sequência tão grande de jogos ruins pelo Grêmio, né? E agora estava realmente um desempenho muito pífio. E o Kudê estava com um problema para o Grenal, mas que tinha desempenho em outras situações. Teve desempenho na Libertadores, teve desempenho no Campeonato Brasileiro. E aí chega nesse Grenal que tinha tudo, entre aspas, né, para o Inter aproveitar que estava num momento melhor, que estava empolgado aí com algumas atuações, com desempenho, né, obviamente que teve derrotas, mas que teve uma construção interessante de time, né, sob o comando do Kudê. E o Kudê a gente via falando, né, na entrevista que ele deu para o Eduardo Deconto, para o PVC, que ele estava lá com o dia 23 de setembro anotado no calendário, porque estava visualizando, né, esse clássico. E, mais uma vez, não conseguiu. O jogo de ontem, especificamente, não foi uma atuação assim de brilhantismo do Grêmio, né? Não foi um super jogo. Os dois, Inter e Grêmio, estavam em momentos de instabilidade e adotaram estratégias mais conservadoras. O Grêmio manteve os 3 volantes, sem o armador clássico, o Jean-Pierre está lesionado. Teve a volta do Kahneman e do PP, mas manteve a ideia com 3 volantes, sem o armador clássico. O Inter teve que jogar com o Jussa de lateral esquerdo, né, que ele é zagueiro, jogou na lateral esquerda, porque o Wendel foi diagnosticado com Covid e o Moisés estava suspenso. O Inter também tinha seus desfalques, mas o Inter jogou com o Lindoso e Musto, 2 volantes que são da mesma característica. Né, o Musto lento para fazer a saída de bola. O Inter teve seus problemas, mas os dois, né, com os problemas de instabilidade, adotaram modelos mais conservadores. O adversário agora terá mais 2 até final do ano. O próximo será na Arena, né? E dificilmente o Internacional consegue, ele não pode mais ver, parece a camisa do Grêmio. Então eu concordo com esse internauta, né? O Grêmio não vinha no bom trabalho, o jogo não foi bom, né? O jogo foi fraco, numa jogada individual de um jogador talentoso, não é o PP, que substitui o Cebolinha, acabou decidindo o jogo. O Internacional jogando com 2 volantes, Lindoso e Musto, necessitando ganhar do clássico. O torcedor não quer mais saber. No Rio Grande do Sul hoje, na roda de chimarrão, não, roda de chimarrão, força de expressão, né? Porque ninguém mais está se aglomerando. O cara, vocês não ganham de nós. A conversa é essa. Eu também acho que os 2 times não vão a lugar nenhum no Campeonato Brasileiro. O Internacional está pensando que vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil, abre mão do brasileiro. Eu já falei aqui, centra fogo no Campeonato Brasileiro e monta uma equipe decente. Porque o que se viu ontem é goleiro fraco, os laterais não tem, o Musto esse está fazendo hora essa no Internacional, atacante. Então realmente está complicada a vida do torcedor internacional. E essa questão do Grenal é fundamental no estado do Rio Grande do Sul. É evidente que o Colorado não aguenta mais perder para o Grêmio, mas se continuar assim, vai continuar perdendo. É evidente que o Grêmio tem seus méritos, mereceu ganhar, nós vimos a outra jogada com o PP dar um tapa por cima do Lomba, a bola não entrou por acaso, mas o jogo de ontem, se tivesse que ter um vencedor, era o Grêmio, né? E o torcedor vai ter que dormir com esse barulho até o próximo Grenal, porque o torcedor do Internacional, a bem da verdade, né? Não aguenta mais perder para o Inter. Em relação ao Inter, que em alguns momentos pecou pelo excesso defensivo. Por mais que o Kudê tenha dito que o Inter passou o jogo todo buscando, tentando agredir esse Grêmio, eu não vi muito, porque a saída de bola da equipe estava um pouco travada. O Lindoso fez um jogo, na minha opinião, bem modesto. O Musto eu acho um jogador bem limitado. Conheço o Musto já, de campeonato espanhol, de jogar no Huesca, que nem era titular do Huesca no Campeonato Espanhol, e ele do nada aparece como titular do Internacional, um atleta para mim que tem seríssimas dificuldades para sair para o jogo, e ele morreu ontem, o Eduardo Kudê, com 2 modificações que poderiam dar a esse Internacional justamente aquilo que ele precisava no jogo, atitude ofensiva e criatividade, o Nonato e o Patrick, né? Ele entrou em campo apenas com o D'Alessandro e com o Léo Fernandes, que é um bom jogador, mas não conseguiu se desenvolver em relação ao que o Inter precisava de meio campo. Então, para mim, ontem falhou o Eduardo Kudê nas mexidas à equipe, foi bem o Renato na rodagem de alguns jogadores, o time se comportou de uma forma muito decente em campo, conseguiu administrar bem o resultado e quando teve a oportunidade matou o jogo de uma forma cirúrgica. O Grêmio ainda assim, Rizek, todo mundo, boa tarde a todos e a todas que estão com a gente, o Grêmio adiantou o seu time sobre o campo do Inter para dificultar uma saída de bola, e aí nós começamos a entrar na parte do Internacional. A vitória do Grêmio começa pelos méritos do Grêmio.
mas teve bastante auxílio do Internacional por uma decisão do seu treinador de colocar de volta no campo, de volta no time, 2 jogadores que, quando juntos, não funcionam, porque eles são o mesmo jogador. Lindoso e Musto fazem a mesma coisa no mesmo lugar do campo e têm a mesma dimensão técnica, são jogadores parecidos. Quando você coloca os dois na intenção de ter a suposta robustez defensiva, você perde dramaticamente em construção e em velocidade. A saída de bola do Inter ontem, da defesa para o meio, era paquidérmica, de tão lenta. Zagueiro, volante, lomba, zagueiro, e aí a gente ia a noite inteira. Mas a outra parte dessa vitória, que diz respeito à derrota do Inter, tem muito a ver com o bom treinador. Não é genial, não é burro, é bom treinador. É parecido com outros tantos treinadores que temos em qualquer nacionalidade, que é o Kudê. Ontem, ele teve bastante parcela na derrota do seu time. O Internacional não jogou, né? Essa é a verdade, né? E eu tento entrar um pouco na cabeça desse bom técnico do Internacional, que é o Kudê, e tenho a impressão que ele pegou a tabela, né, e viu que o empate deixava o Inter numa posição muito confortável, né? Ele perdeu o seu lateral esquerdo horas antes do jogo, né, por testar a Covid, né, o Wendel. Tem que botar um jogador improvisado e um jogador que não foi bem, que foi o Matheus Jussa, e que jogando do lado bom do Grêmio, né, que é o lado direito, que tem o Orejuela, que está voando, né, ele pode até errar, né? Agora, a quantidade de vezes que ele passa e abre espaço para todo mundo, uma velocidade incrível, ele vai e volta, né? Libera o Alisson. Então, aquele lado lá, o Grêmio deitou e rolou, né? Quase que sai gol por aquele lado. E aí, me parece que ele deixa o Musto e o Lindoso numa ideia de eu vou amarrar o jogo, vou amarrar, e quando chegar o momento certo, ou eu faço as trocas, ou eu tento ganhar com um gol de cabeça, né? São 2 ótimos cabeceadores, Musto e Lindoso. Acho que foi esse o plano de voo, né, do Kudê, pensando, eu não tenho Edenilson e eu não tenho Patrick, que são 2 jogadores fundamentais no vai e vem ali do meio campo. O meio campo estava despovoado, né? Então, acho que o que passou pela cabeça do Kudê foi isso. O resultado foi péssimo para o Internacional. E o Grêmio, de novo, né, consegue mobilizar num Grenal, coisa que o Inter não consegue. O Inter, essa questão emocional do Grenal sempre passa pelo pavor, quando a gente pensa nesse Inter mais recente.